Amigas e amigos, a prisão espetaculosa do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega aí pela Operação Lava Jato é mais uma cena desta novela de quinta categoria, mal escrita, mal dirigida, uma novela de fundo de quintal, inclusive com seus tradicionais figurantes aplaudindo, rindo, ao mesmo tempo que espumam e rangem os dentes que proliferam aí na mídia, principalmente nas redes sociais, aí na internet. O ex-ministro, segundo o boletim da Polícia Federal, está sendo acusado de ter feito contratações, ter interferido aí nas contratações da Petrobras de duas plataformas do pré-sal. A nota tem aquela platitude que eu sempre falo aqui, quer dizer, não entra em questões, não esclarece nada, trata tudo na generalidade, ou seja, bem típica aí da Operação Lava Jato, porque na questão concreta eles certamente quebram a cara. Aí vai a nota, quer dizer, não cita nominalmente do que se trata, fala que de um caso de 2012, que ele teria negociado aí recursos com supostamente o empresário Eike Batista, esse famoso empresário, negociado pagamentos de dívidas de campanha para partidos políticos que apoiavam o governo, não cita quais partidos, e disse que a nota também chega a um ponto aqui que é um verdadeiro absurdo, quando diz que o filho menor do ex-ministro estaria lá no apartamento, sem dizer menor de qual idade, quem era, ou seja, uma tentativa de avacalhar, de achincalhar aí o ministro, de difamar o ministro, uma coisa absolutamente sem sentido, sem necessidade, sem contar no absurdo de prender o ministro no hospital, acompanhando a mulher com câncer em vias de ser operada, quer dizer, uma desumanidade. O ministro ia fugir dali? Qual é o sentido dessa prisão? Uma prisão preventiva, prisão cautelar, sabe-se lá exatamente o que eles pretendem com isso, quer dizer, o que vão justificar, o que pretendem a gente sabe. E a segunda nota disse textualmente: fraude do processo licitatório, corrupção de agentes públicos e repasse de recursos a agentes e partidos políticos responsáveis pelas indicações de cargos importantes da estatal. O objetivo aqui é claro de atingir Lula, porque a acusação do Lula, a acusação aí deles é de que o Lula indicou gente para a Petrobras, sendo que isso é uma prerrogativa do presidente da República. Quem indicaria? São questões elementares. É o que eu sempre digo aqui, quando a gente vai no concreto, eles quebram a cara. E tem aí o depoimento, está aqui o depoimento do João Santana para o juiz Sérgio Moro, aquele depoimento que o Sérgio Moro enrolou, o João Santana ele insistindo que o Caixa 2 é generalizado, que tem inclusive nos Estados Unidos, na Europa, que não é aqui no Brasil, isso não vem de agora, e o Sérgio Moro insiste, PT, está aqui, é só olhar aqui e ouvir como o Sérgio Moro tratou a questão. Então essa nota aqui da Polícia Federal deixa claro que eles estão ligando um caso com o outro. Chega inclusive a citar o José Dirceu, quer dizer, percebe-se claramente que eles estão criando um entorno, que o José Dirceu teria também recebido repasse e tal, criando um entorno em torno do Lula, justamente para reforçar a acusação que eles fazem contra o Lula. O Mantega já havia sido alvo de um mandado de condução coercitiva da Polícia Federal, como naquela história lá da Operação Zelotes, no caso de supostas manipulações de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Federais, o CARF, vinculado ao Ministério da Fazenda. Essas Zelotes aí que a gente sabe que sumiu da mídia, sumiu de tudo, desapareceu, ninguém ouve mais falar de Zelotes, porque pega a gente aí como os Marinho, a rede RBS ligada à Globo lá do Sul, o triplex dos Marinhos e outras coisas mais, enfim, a Zelotes sumiu do mapa. Ou seja, é claramente uma perseguição política ao ex-ministro, porque eles cheiraram por aí que alguma coisa pode atingir o ex-presidente Lula. Tem também aí a denúncia do advogado da empresa Mendes Júnior, o Marcelo Leonardo, que ele disse que a empresa estava negociando acordo de delação premiada, de leniência e delação premiada, e os promotores se utilizaram das informações que ele forneceu para fazer aí esse espetáculo midiático, esse espetáculo circense da prisão do ex-ministro Guido Mantega. Quer dizer,
Também aí tem um sentido que a gente pode deduzir facilmente, que é a pressa do juiz Sérgio Moro, né, de julgar o Lula, porque eles querem transformar ele o mais rápido possível em condenado ficha suja para impedi-lo de participar das eleições de 2018. Né, o Moro encaminhou lá para o Ministério, para a Justiça Federal, né, de São Bernardo do Campo, uma solicitação para que seja que o Lula e a Dona Marisa e o Paulo Okamoto sejam citados, e aí num prazo de 5 dias, eles depois disso têm 10 dias para apresentar a resposta à acusação. A resposta, eles vão apresentar, a resposta está pronta, né, porque as respostas já foram dadas, são provas materiais, a história da escritura, né, da propriedade do triplex que eles acusam, do sítio de Atibaia, né, da cota que a Dona Marisa comprou na Bancop e devolveu, tem um processo judicial, são coisas materiais, né? A menos que sejam tudo o cartório incompetente que registrou o imóvel, a justiça está trabalhando com fraude, né? com artifícios ardilosos, né? Essa palavra que eles utilizaram, ou seja, todo mundo é besta, é tonto e eles são os sabichões da história. Enfim, a resposta é essa, né? Não tem outra resposta, são fatos concretos. No entanto, o que o Sérgio Moro apresenta aí, nós sabemos muito bem que é resultado aí das famosas delações. Por isso que ele criou essa hidra que eu falo sempre aqui, né? Dessas enormidades de cabeças, né? Aí tem as delações do Delcídio Amaral, esse agente duplo, né? Do José Carlos Bunlai, do Léo Pinheiro, né? As acusações vão se ramificando, quer dizer, tem o triplex, tem o sítio do Guarujá, tem o armazenamento que aí já sai dessa ramificação, o armazenamento do acervo presidencial. Aí tem também a história da tentativa de obstrução da justiça, né? Que aquela justiça que acabou saindo das mãos do Moro, que corre na Justiça Federal lá de Brasília. Ou seja, claramente aí um caso dessa novela mal escrita, mal dirigida, em que eles criaram o crime e vão procurar o criminoso, né? Quer dizer, envergonharia aí os famosos romancistas, né? Os que escrevem histórias interessantes aí para divertir o público. Nesse caso aqui é uma tragédia, é uma coisa realmente de quinta categoria. Basta ver aí essa afirmação aí do José Roberto Batóquio, que é um dos advogados da defesa do Lula, que ele diz aqui que lembra que alguém disse que a confiabilidade da delação premiada é a expressão máxima da credibilidade mínima, né? Ou seja, é assim que se forma a convicção de um cínico, né? A convicção sem consistência, né? Que é a história não tenho provas, mas tem convicção. Claramente, como o Sérgio Moro se utiliza aí só dessas delações premiadas, aí ficam os flagrantes, né? Os passos, só seguir os passos que a gente vai chegando aí nos absurdos, né? Peguemos aí o exemplo do Pedro Correia, esse do PP, né? Que disse que na sua delação que o Moro incorporou a acusação que Lula falava com Paulo Roberto Costa sobre assuntos da Petrobras. Se o Paulo Roberto Costa era diretor da Petrobras e o Lula era presidente, é mais ou menos óbvio isso, né? No entanto, o que ele disse é o seguinte, que ele falava com o Paulo Roberto Costa sobre outras coisas. Aí o Sérgio Moro já faz essa dedução para tentar incriminar o ex-presidente por aí também. No entanto, o que o Paulo Roberto Costa tem dito em vários depoimentos é que ele nunca falou disso com o ex-presidente Lula. Assim como o Delcídio também disse exatamente isso, que nunca tratou dessas coisas diretamente com o ex-presidente Lula. Ou seja, a verdade está onde? Cumpriria a Operação Lava Jato procurar investigar coisa que eles não fazem. Ou seja, o uso da delação premiada, né, há muito tempo que ganhou essa conotação de escândalo, né, de negociata, típico do Sérgio Moro. Quer dizer, aí os que fizeram delações estão pagando as suas penas mínimas, já falei aqui da primeira condenação, que é escandalosa, pena de ladrão de galinha. Aí eles cumprem penas em suas mansões, em lugares paradisíacos, aí como Itaipava, Angra dos Reis, né? Lugares turísticos, mansões, fizeram as delações, estão lá numa boa, curtindo a vida, e os outros que se danem.
Sobre isso, aliás, tem um artigo interessante hoje no site de consultor jurídico, né, do jurista André de Souza Martins, né, que ele lembra que os filhos do Paulo Roberto Costa ficaram a salvo de qualquer ação penal por conta da colaboração feita pelo pai. Eles destruíram provas, né, e teriam que ser indiciados, né, segundo esse jurista, né, o André de Souza Martins. Isso consiste aí numa negociata. A palavra seria essa, ele não usa essa palavra é minha. Mas aí eles isentam os filhos, tiram os filhos, né, quer dizer, vão ganhando cada vez mais benefícios. Da mesma forma, é o caso aí desse delator do Sérgio Machado, né, que envolve aí também o seu filho, né, que o seu filho seria o operador internacional de uma tal organização criminosa que eles criaram lá na Lava Jato, essa denominação, né, que pela lógica deles, esse filho do Sérgio Machado seria o operador internacional desse esquema, né? Só que no caso da delação premiada envolve José Sarney, José Serra, Aécio Neves, Renan Calheiros, aí outra história, tanto é que ele sumiu da mídia e sumiu também aí das investigações, aí do radar, enfim, da Operação Lava Jato. Aí esse jurista escreve literalmente o seguinte, né, o meliante livra os filhos do processo penal e o Ministério Público escolhe entre os criminosos aqueles que elegeu como os que merecem ser processados e condenados. Trata-se de uma imunidade penal para os fatos apurados e não há no direito público previsão legal para que o Ministério Público justifique a transação feita. Ou seja, aí claramente um caso de negociata explícito aí do juiz Sérgio Moro. E a gente pode comparar aí com o tratamento que se dá aos filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o jurista termina o artigo questionando o Supremo Federal sobre a aplicação da Constituição. Quer dizer, o Supremo, né, diante de tudo isso, deveria se pronunciar, né, diante desse Estado. Mas é isso aí que eu sempre digo, né, que nós estamos lidando com um Estado, mini-Estado fascista, né, de exceção, que é essa República de Curitiba, comandada pelo Sérgio Moro. É o caso aí, o Ciro Gomes, com todos os questionamentos que se possa fazer nos seus pronunciamentos, né, que ele fala de sequestrar o Lula, né, entregar na embaixada, caso ele for condenado aí nesse tribunal de exceção do Sérgio Moro. Né, isso é um tribunal de exceção mesmo, né? Inclusive é o caso da gente registrar que o governo golpista é resultado da Operação Lava Jato e não o inverso. Aí ficam tentando, o governo vai obstruir, atuar na Operação Lava Jato. Um é produto do outro, né? O governo golpista nasceu, né, desse esquema que envolve a Operação Lava Jato, né? Evidentemente com as suas circunstâncias, com o seu entorno. Essa que é a realidade das coisas, desta novela, né, desse governo do golpe, do sentido do golpe, do avanço da direita, pisoteando a democracia, pisoteando a nossa Constituição, o nosso Estado democrático de direito e, consequentemente, os direitos do povo, né, os direitos da nação, os fundamentos da independência do nosso país, como é o caso aí do pré-sal, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, né, é disso que se trata. É por isso que o ex-presidente Lula vem sendo perseguido dessa forma e todos aí que estão no seu entorno que possa de alguma forma ajudar nesse propósito aí desse Estado, esse mini-Estado de exceção, mini-Estado fascista da chamada Operação Lava Jato. Peço para que você se inscreva nesse canal, que você curta, que você compartilhe para a gente continuar mostrando o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.